Meus amados irmãos, graça e paz, paz do Senhor. Você está aqui no melhor canal teológico do YouTube. E nesta feita nós queremos apresentar, amados, um kit teológico, como você já viu aí na capa desse vídeo. E esse kit teológico, amados irmãos, é para quem quer se aprofundar mesmo na teologia bíblica, né? Na teologia do texto. Então, esse kit teológico aqui, ó, que eu estarei apresentando para vocês, é o kit do J.K. Beale, tá bom? J.K. Beale, ele é um teólogo bíblico, né? Formado aí na Universidade de Cambridge. Ele é professor de teologia bíblica no Seminário Teológico do Westminster. Ele é autor de vários livros, né? Comentário bíblico do Antigo Testamento no Novo, manual do uso do Antigo Testamento no Novo, que é esse, e a hermenêutica do uso do Antigo Testamento no Novo, e esse, né, teologia bíblica do uso do Antigo Testamento no Novo. A grande questão que você pode me perguntar, por que é tão importante estudar a teologia bíblica, né? A teologia, ou como os autores sagrados interpretavam as citações do Antigo Testamento e como eles colocavam essa citação no Novo Testamento. Amados irmãos, isso é uma questão de hermenêutica, né? Uma questão de hermenêutica. Quem estuda hermenêutica sabe a importância de como os autores do NT interpretavam as passagens do AT e como eles pegavam essas passagens e aplicavam na vida deles, e em muitos casos dizia: está se cumprindo isso aqui por esse motivo. Um caso bem interessante dessas citações, eu posso falar para vocês aqui a princípio, é aquela citação de Jesus, ou do Evangelho de Jesus, né, de Mateus, quando ele diz, quando Jesus vai ali para o Egito por conta da perseguição de Herodes, e é dito, e isso aconteceu para que se cumprisse o que foi escrito: do Egito chamei o meu filho. Né? Mas quando você vai para o texto original, você vai ver que ali, na verdade, aquele texto estava se referindo a Israel, que foi tirado do Egito por mão de Moisés. Né? Mas o autor do Novo Testamento, inspirado por Deus, né, pelo Espírito Santo de Deus, ele aplica aquela passagem dizendo que, na verdade, aquilo aconteceu para que se cumprisse, né, o que fora escrito anteriormente, que dizia: do Egito chamei meu filho. Jesus vai para o Egito, depois retorna quando Herodes já tem morrido. Né? Então vamos lá. Primeiro, o comentário bíblico do Antigo Testamento no Novo. Por que é importante esse aqui? Porque ele vai trabalhar os textos, né, as citações, as alusões e os ecos. São 3, pelo menos. Né? Tem as citações, que é a citação direta ou indireta, ou paráfrase. De vez em quando acontece isso no Novo Testamento. Tem as alusões, quando algo acontece no Novo Testamento que alude a algo do Antigo. Por exemplo, Jesus é morto, né? Ele é morto e o seu sangue expira completamente, sai dele completamente. Aí é uma alusão aos cordeiros que eram mortos no Antigo Testamento. Então veja que a citação, quando pega o texto e cita, Mateus, Marcos, Lucas, pega o texto e cita. João não faz com tanta frequência, João é mais alusões e ecos, né? E ainda tem o ecos quando algo acontece que também alude ao Antigo Testamento. Amados, mas vamos lá. Esse comentário aqui, ele é um pouco diferente. Ele não é aquele comentário que vai comentar versículo por versículo, não. Ele vai se preocupar em trabalhar os textos citados do Antigo Testamento no Novo. Por exemplo, Mateus capítulo 1, ele vai citar, vai ter introdução, né? Aí ele vai citar Mateus 1 ao 17. Aí vai trazer as palavras, as citações do Antigo Testamento no Novo. Como, por exemplo, dizer que Jesus é o Cristo é uma forma de identificá-lo como Messias dos judeus, o tão esperado Salvador de Israel. Até o nome Jesus é uma forma helenizada do hebraico Josué, remetendo ao sucessor de Moisés e libertador do povo de Deus.
Sendo descendente de Davi, Jesus surge como rei israelita. Sendo descendente de Abraão, abençoará todas as nações. Aí veja Craig Blomberg, 1992, e em outros comentários padrão do tratamento dispensado aos segmentos de Mateus, em que o AT não é claramente citado. Então veja que ele já trabalha a questão da genealogia, mostrando que Abraão, quando diz Jesus, filho de Abraão, está dizendo Jesus, ele vai abençoar todas as nações. A promessa de Gênesis 12, verso de número 3, né? Então, o comentário bíblico, esse comentário, ele vai trabalhar todas essas citações. Você quer avançar nos seus estudos? Mergulhe profundamente nesse kit teológico. Aqui é o outro, ó. Teologia bíblica do Antigo Testamento no Novo. Essa teologia bíblica é a melhor que eu tenho aqui na minha estante, né? É a melhor em língua portuguesa, na minha opinião. Aí vai trabalhar a questão da continuidade teológica do AT no NT. Ele já começa falando do Gênesis, né? E é interessante que ele vai aplicar um pouquinho a teologia do templo também aqui, quando ele vai dizer que, de fato, Adão estava no templo, em um templo, né? O Éden era um símbolo do templo. Adão era o sacerdote. Adão precisava subjugar os animais impuros e pelo contrário, não fez isso, né? Então a teologia do templo está muito arraigada à teologia do J.K. Beale. Amados, nessa teologia bíblica aqui do Antigo Testamento no Novo, vai ser trabalhado algumas questões muito importantes, ó. São por partes. Primeira parte, vai trabalhar o enredo bíblico-teológico das Escrituras. Aqui é para quem gosta mesmo de estudar profundamente, porque muito profundo aqui. A narrativa da tribulação inaugurada nos últimos tempos, a narrativa da ressurreição inaugurada e do reino da nova criação inaugurada nos últimos tempos, a estrutura da teologia do Novo Testamento. Aí a narrativa da idolatria e da restauração da imagem de Deus na nova criação inaugurada nos últimos tempos. A narrativa da salvação como nova criação inaugurada nos últimos tempos. A narrativa da obra do Espírito Santo na nova criação inaugurada nos últimos tempos, né? A igreja como Israel nos últimos tempos, na nova criação inaugurada. A marca característica da igreja como aspecto de enredo da nova criação inaugurada nos últimos tempos. Nona parte, a vida cristã como vida da nova criação inaugurada nos últimos tempos. Então veja que ele vai trabalhar a questão do amilenismo, né? Basicamente, dizendo que nós já estamos nos últimos tempos, nós estamos no milênio, né? Que é um período muito longo de tempo, onde o reino de Deus se instaurou. Jesus instaura o seu reino na cruz do Calvário. E a partir da morte de Jesus, nós estamos no reino de Deus, né? No reino de Cristo na terra, no já. E esse reino será completado na vinda gloriosa de Jesus. Isso depois da tribulação. Jesus vem, a igreja passa pela tribulação, Jesus vem depois da tribulação e no caso vai instaurar o novo céu e a nova terra como sendo um estado de eternidade. O estado da eternidade, o estado eterno, né? Para completar esse kit, hermenêutica do uso do Antigo Testamento Novo, vai trabalhar questões bem práticas aqui. Ele vai trabalhar, por exemplo, textos específicos, como Mateus 2 e 15, né? O uso de Oséias 11 por Mateus 2 e 15, a visão periférica cognitiva dos autores bíblicos. A Bíblia pode ser completamente inspirada e, ao mesmo tempo, conter erros. Então aqui são questões no livro Hermenêutica do Uso do Antigo Testamento Novo, um livrinho aí de pouco mais de 130 páginas. E por último, Manual do Uso do Antigo Testamento Novo, Exegese e Interpretação. Vai trabalhar questões também práticas, né? Alguns textos específicos, mas o foco desse livro aqui é como os autores do Novo Testamento interpretava o Antigo Testamento. Então, Manual do Uso do Antigo Testamento Novo. Como os autores do Novo interpretavam o Antigo Testamento. Então, ele vai trabalhar em 7 capítulos, desafios para a interpretação do uso do Antigo Testamento Novo, como identificar o Antigo Testamento no Novo. 3. O método para interpretar o Antigo Testamento no Novo, princípios e formas do uso do Antigo Testamento Novo, pressupostos hermenêuticos teológicos dos autores do Novo Testamento, e a importância dos antecedentes judaicos para o estudo do Antigo Testamento no Novo, levantamento de fontes. E, por último, um estudo de caso, que ilustra a metodologia do Antigo Testamento Novo. Então, você entendeu aí, basicamente, amados irmãos, por que eu digo que esse kit aqui é para quem quer avançar nos seus estudos teológicos? Porque aqui você vai mergulhar, um pouco mais aí, deve ter umas
1.200, 2.000, 2.500 páginas de conteúdo sadio, amados irmãos. Nós temos que ler não qualquer coisa, nós temos que ler livros que edificam, livros que transformam, livros que abrem a nossa mente, para a gente não ficar pensando só na caixinha, né? Só aquela caixinha do dogmazinho da nossa igreja, aquilo que eu creio. Não, nós temos que estudar para saber que de fato o texto ele tem a nos dizer, né? Já tive por muitas vezes eu tive pensamentos teológicos, visões teológicas, que conforme eu fui lendo a Bíblia eu descartei. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada ela está acima dos nossos pressupostos. Amém? Então que Deus abençoe sua vida, se inscreva no canal se você não é inscrito, e que Deus te abençoe em nome de Jesus.